Resumir tudo traz uma série de problemas na sua preparação. E essa técnica que eu vou mostrar agora, ela é muito mais eficiente e eu vou explicar por quê. Fala, concurseiro! Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou especialista em concursos e eu vou compartilhar aqui um pouco da minha história de concurseiro, de estudante em geral, e veja se não bate com muita gente isso. Eu sempre tinha o sonho de ser um resumidor, de ter aqueles cadernos lindos, sabe? Que muita gente faz e, nossa, e aquele caderno ia me ajudar na prova. Mas sempre que eu tinha... Normalmente era no começo do ano, assim, essa vontade de fazer, não, vou fazer meu material, meu resumo lindo e tal. Eu começava a fazer, pegava ali o conteúdo, começava a resumir e era um processo muito demorado e cheio de culpa, porque assim, você sempre fica na dúvida o que você vai deixar de fora. E nessa dúvida você acaba colocando muita coisa dentro do teu resumo e no fim o teu resumo não fica um resumo mesmo, fica um material bem grande, bem maior do que você gostaria. E aí eu acabava vendo que aquilo estava tomando muito meu tempo e parava de resumir. Mas eu sempre era tomado por essa culpa. Confesso que quando eu comecei esse trabalho de estudo para concurso, né, de ajudar as pessoas, eu não tinha assim uma visão contra o resumo também. E eu falava, pô, resumo é importante e tal. Muito influenciado pelo professor Peer, né? Que ele escreve no livro dele lá, de inteligência que você tem que escrever e tal. E depois eu descobri que isso é uma bobagem. O livro dele é fraco cientificamente. Ele é um livro que infelizmente tornou-se a base de muita gente, de muitas pessoas que falam de concurso na internet, mas é um livro que ele não se sustenta em nada, em pesquisa científica, tudo. E daí, estudando mais, refletindo, né, vendo outros textos, eu vi que, cara, resumir é complicado. E tem uma técnica que eu acho muito melhor. Eu quero apresentar ela nesse vídeo para você e sustentar claramente por que ela é muito melhor que o teu resumo. Então, você que está olhando para mim, eu sei que tem muita gente aí olhando com cara feia para mim, porque falar de resumo é falar contra algo sagrado para muitas pessoas. E veja, eu não estou falando que resumo não deve ser usado nunca, que o resumo é ruim sempre. Eu acho que, às vezes, você resumir algum conteúdo, né, não vejo problema. Mas resumo tem uma série de problemas e eu vou mostrar eles aqui. Eu acho que o principal problema do resumo é a ineficiência. O resumo ele demora muito para fazer e ele depende muito da habilidade sua. Isso não sou eu que estou falando. Tem um meta-estudo feito por uma universidade americana, na verdade feito por vários pesquisadores. O que é o meta-estudo? Né? Meta-estudo é um estudo com base em vários estudos. Então ele pega vários estudos e ele tenta tirar uma conclusão desses vários estudos, tenta trazer assim, um embasamento sobre esse estudo. Vou deixar aqui, né, a referência, tá, desse estudo, mas ele vai concluir aqui nesse meta-estudo que o resumo ele é de baixa utilidade, porque você precisa ser qualificado para resumir. Quem não está acostumado a resumir e vai resumir, e muita gente vai vender, não, você tem que resumir. Quando eu falo resumo aqui, entenda, resumo é você condensar alguma coisa, qualquer tipo de prática que condense, que tente diminuir ali o conteúdo, tá? Não confunda isso, e tem gente que confunde, eu gosto de assistir aula e resumir. Cara, você não está assistindo aula, você está anotando, é diferente. O professor fala alguma coisa, você anota aquilo não é um resumo. Resumo é você tentar pegar um conteúdo muito grande, né, um PDF, um material normalmente, e resumir. E esse estudo ele fala, olha, resumo como baixa utilidade. Pode ser uma estratégia eficaz para alunos que já estão qualificados para resumir. No entanto, para muitos alunos, daí ele usou ali não só concurseiros, né, mas várias faixas, vai exigir treinamento extensivo que torna a estratégia menos viável. E ele deixa, assim, claro, não tem muitos estudos para tirar uma conclusão definitiva, mas ele coloca aqui que, em outro ponto do estudo, em termos de eficácia, compactação, né, que é o resumo, né, aqui é uma tradução, eu fiz essa tradução, tende a cair no meio, né, ou seja, a ser assim, a estar ali no meio entre várias técnicas. Quando comparado a outras técnicas, em comparação direta, às vezes era mais útil do que reler. Então, a pessoa que fica relendo o resumo pode ser mais útil. Foi tão útil como anotações, mas menos poderoso do que explicações geradoras. Eu não vou explicar isso é uma técnica de estudo e autoquestionamento. Então, veja, o resumo, frente a outras técnicas nos estudos, não é o mais eficiente. Eu acho que o grande problema do resumo é o tempo que você demora. E também a maneira como você faz. Porque, assim, quando o resumo
se torna uma mera cópia, ele é ineficiente. Agora, quando você lê tudo e você fala, puxa, o que eu lembro aqui? Vou fazer meu resumo, ele pode se tornar algo mais eficiente. Porque daí ele usa um princípio do estudo que a gente chama de recordação ativa, que é você tentar puxar aquilo que você lembra com tuas palavras e tudo a fazer o resumo. Então isso faz com que você evoque aquele conhecimento e tenha mais eficiência. Só que, vamos ser bem sinceros, quando você vai assistir, você vai ler um PDF, vai assistir uma aula, falar, não, agora eu vou resumir o conteúdo, você não vai criar um bom material, porque muita coisa você vai esquecer, talvez alguma, você até se equivoque, talvez você pule alguma coisa. Então você está criando um material que é muito eficiente do ponto de vista de você criar esse material, mas talvez ele não sirva como material para você estudar. Entendeu o problema? E não é só esse meta-estudo que faz. O melhor livro sobre estudo no Brasil, que é o livro de José Mário Chaves, para mim, assim, um livro muito técnico, baseado em estudos científicos, ele também é contra resumo. Ele fala, o tempo que se depositaria no empenho de criar resumos pode ser utilizado em técnicas mais rápidas e que também são excelentes para a memória. Cara, perfeito. José Mário Chaves, baseado em estudos, mostra que o resumo ele é ineficiente. Essa é a grande realidade. Por exemplo, ele coloca realizar provas. Então, assim, que mostra o grande problema do resumo. O problema não é você ficar resumindo, o problema é o que você deixa de fazer quando você está resumindo. Eu vejo alunos que eles gastam horas e horas resumindo e deixam de fazer questões da banca. E daí aqui surge para mim um grande problema do resumo. Qual que é o grande problema do resumo? É que você está resumindo, e se você for ver as aulas de quem resume, eu acompanhei várias, né? Eu já acreditei em resumo. E eles falam assim, não, você tem que resumir o que é essencial e tal, que é a mesma aula de quem está resumindo como disciplina em português, né? Por exemplo, no meu vestibular caía resumo, né? Mas calma aí, quem diz o que é importante não é o aluno e o que ele acha que é, não é a condensação por si só, é o que a banca diz que é importante. E o que a FCC vai dizer que é importante é diferente do que a Sebrasp vai dizer que é importante, que é diferente muitas vezes do que a FGV vai dizer que é importante. Então esse é o grande problema do resumo. Quem vai dizer o que é importante? Você entendeu? O grande problema é que você está resumindo de materiais de cursos, né? E eu já coloquei aqui essa crítica de cursos que tem conteúdos muito além, às vezes, do que um concurso básico. E você não sabe disso. Você não sabe o que é além. Você não sabe o que é gordura. E daí você vai ficar lá resumindo coisas que não vão cair na tua prova. E você não sabe disso. Por quê? Porque você não fez as questões. Você não entendeu como que a banca funciona. E às vezes o teu curso não foi pensado a partir da sua banca. Ele tem um material ali matriz, que a gente chama, né? Uma aula matriz que tem todo o conteúdo, tem muita coisa ali. E aqui eu vou apresentar a técnica que eu sou fã. Essa sim, muito mais eficiente e muito mais condizente com esses princípios que eu coloquei aqui, que é o caderno de questões. Tem gente que chama caderno de erros, eu acho que o nome caderno de erros tem um problema e depois eu vou explicar por quê. O que é o caderno de questões? Nada mais é do que você fazer as questões e a partir daquilo que você não sabe, daí sim você criar um resumo. E você pode usar até o próprio comentário de questões do teu site de questões. Então você vai lá e cria um resumo daquilo que você não sabe. Veja, a ideia é como se fosse um funil. Então você vai fazendo questões e aquilo que você não memorizou, né? Porque às vezes você não sabe porque não memorizou. Aquilo que você não entendeu, aquilo que você não interpretou direito, né? E levou você a errar, você vai fazer daí uma anotação. Você vai anotar aquilo. E isso vai fazer com que você tenha um estudo mais eficiente, porque aquilo que você já sabe, você não vai resumir. Ah, Guilherme, mas, você está apostando então que vai cair aquela questão igual. Não. A ideia também é você, às vezes, fazer anotação de assuntos que estão em volta daquilo que você errou. Então, por exemplo, você errou um princípio de direito administrativo, que talvez você tenha confundido. Anote os outros princípios também nesse caderno de questões. Você errou um atributo do ato administrativo, anota o outro atributo também. Você errou uma regra, anota regras que estão ali semelhantes, que estão ao lado daquilo. Então, você vai ser muito mais eficiente que isso daí. Eu vou mostrar aqui numa questão, eu vou mostrar essa questão aqui de uma banca chamada EPL, né? Uma banca muito simples, questão de 2024, e a questão é simples para que todo mundo entenda. Tá? São direitos e deveres constantes na Constituição Federal, exceto... Então, ele está aqui, quer saber aqui algo que está errado, né? Então,
Veja, a ideia é ir para o teu resumo, né, para o teu caderno de questões, aquilo que você não sabe. Às vezes você errou a questão por bobeira. Aquilo não precisa ir para o teu caderno de questões. Às vezes você errou por falta de atenção. Aquilo não precisa para o teu caderno de questões. Você precisa ter mais atenção fazendo questões. Então, a ideia é só aquilo que você não sabe. Então, vamos dizer, é plena liberdade de associação para fins lícitos, inclusive para fins paramilitares. Veja, se você tem algum estudo para concurso, você já sabe que essa questão está equivocada, né? O inclusive para fins paramilitares está equivocado. Mas vamos supor que você não sabia disso. Mas às vezes, se você não sabia, você marca outra porque você acha que outra também está errada. Então, você tem que colocar aqueles dispositivos da Constituição, aqui o dispositivo do artigo 5º, que você não sabia. Então, você vai lá, coloca, e você coloca o ponto que você errou. Veja, você está criando um resumo daquilo que você não sabe. Então, você vai colocar só os pontos que você não sabe. E aí vai de cada um. Às vezes você errou isso daqui porque você achava que isso estava errado e no fim estava certo. Às vezes você achava que está faltando alguma coisa aqui. Cada um vai fazer. É muito simples, é muito simples. Eu tenho uma aula aqui, eu vou deixar essa aula, que eu explico como fazer o caderno, todas as questões, né? Na verdade, no meu curso, eu tenho aulas específicas para isso também, mas eu vou deixar aqui. No meu curso, uma das minhas aulas preferidas é o caderno de questões. Eu acho que é uma técnica que tem baixa não utilização para quem começa a colocar dentro do estudo. Por exemplo, flashcards, que é muito famoso, né, e tem muita eficiência do ponto de vista científico, técnico, ela é muito interessante, mas muita gente desiste de flashcards. O caderno de questão ele é muito rápido, ele é muito simples de fazer e ele traz muita eficiência, porque veja, se você errou uma questão agora, o que garante que daqui 4 meses você acerte essa questão? O que garante? Se você fizer um material, ler esse material depois, né? A ideia é você ler pelo menos uma vez por mês isso daqui, você vai levar isso até a prova. Esse é o caderno de questões, muito melhor que resumo. Concorda comigo? Discorda de mim? Deixa aqui nos comentários e não esquece tua curtida e bora estudar, pessoal!